Olá, olá, como vocês estão? Mais uma vez, André aqui falando e dando continuidade, né, àquele último vídeo, podcast que eu lancei ainda essa semana, um pouco sobre como as emoções interferem diretamente naquilo que você é e naquilo que você se torna dentro da sua vida. Eu falei algumas coisas, né, no último sobre sentimentos negativos, sentimentos que podem estar prejudicando que você desenvolva aquilo que você tem de melhor e disse que começaria a falar um pouco a respeito de sentimentos e emoções positivas que alavancam a sua vida e que pode fazer com que você tenha resultados positivos. Mas antes de começar a falar sobre isso, né, uma dúvida que pode muitas pessoas perguntarem: o que tem a ver sentimentos positivos e sentimentos negativos com relação a dinheiro? Né? Até comentei isso e volto a repetir, e é uma coisa que precisa ficar muito enfático dentro de cada pessoa. Quando eu tenho pensamentos negativos, quando eu ajo de forma negativa, o dinheiro ele é uma energia, digamos assim, que ele flui dentro da vida das pessoas. E quando todas as vezes que eu faço algo negativo, eu posso interferir exatamente naquilo que é o fator dinheiro. Então, eu conheço muitas pessoas milionárias que são infelizes em outras áreas e continuam sendo milionárias. Eu também conheço pessoalmente, trabalhei com pessoas extremamente ricas, mas o dinheiro, propriamente só dinheiro, ele é um papel. Então, quando eu trabalho com o dinheiro em prol de algo maior, eu me torno uma pessoa muito mais feliz, eu me torno uma pessoa muito melhor do que realmente eu poderia ser somente com o dinheiro, né? Como eu disse, dinheiro é simplesmente papel e devemos buscar a prosperidade e a abundância e não simplesmente o dinheiro e a riqueza. Né? E quando eu falo de sentimentos positivos, existem algumas emoções positivas que são muito importantes para que tenhamos uma vida mais plena, né? Entre eles a alegria, o sentimento de realização, entusiasmo. Entusiasmo é um dos principais. Eu só consigo fazer alguma coisa, principalmente vendedores, né? Se existe algum vendedor aí que está ouvindo, se você não tem entusiasmo dentro daquilo que você está fazendo, se você não faz com entusiasmo, então você não consegue nada. E aí você no final do mês você reclama, porque eu não consegui vender a mínimo que eu precisava, né? A meta que tinha sido estabelecida, porque eu não consegui alcançar. Exatamente porque falta o entusiasmo. Quando eu chego para conversar com alguma pessoa, isso no geral, né, só pessoas que vendem, na verdade todo mundo deveria ser vendedor. Eu me vendo para minha namorada, para minha esposa, para minha filha, para o meu filho, para os meus pais, para os amigos, eu me vendo o tempo todo, porque aquilo eu preciso muitas vezes conseguir aquilo que eu quero e nesse momento em que eu estou me oferecendo para eles, eu acabo me vendendo também. Então, se eu chego com entusiasmo, se eu chego confiante dentro daquilo que eu quero, eu consigo, de certa forma, levar aquela pessoa, não convencer, às vezes até mesmo convencimento, de que aquela minha opção é uma opção válida e uma posição importante. Então, quando eu chego para alguém falando com entusiasmo, eu consigo alcançar, eu consigo trazer aquilo a meu favor. Então, pessoas que trabalham diretamente com vendas de produto, vendas de serviço, ela precisa entender que ela precisa ter muito entusiasmo, senão ela não consegue ter resultados muito favoráveis. Tem um filme muito interessante, né, aquele O Lobo de Wall Street, que é uma cena no começo do filme que o próprio personagem ele chama todo mundo e começa a bater no peito e gritar e fazer uma musiquinha. E aquilo, olhando friamente, é algo muito ridículo de falar. Mas aquilo tem um efeito muito grande, porque gera entusiasmo. Eu tendo entusiasmo, eu consigo alcançar e fazer coisas diferentes com as pessoas. Eu consigo gerar mais engajamento nas pessoas e consigo, de certa forma, convencer que aquilo que eu tenho é melhor. E foi o que aconteceu. O cara conseguiu enganar, de certa forma, investidores experientes no mercado. E por quê? Porque ele demonstrava entusiasmo. Quando lê o livro, né, do próprio, da pessoa que fez, que participou daquilo ali, na história verídica, ele mostra muitos passos do que ele fazia. E ele achava absurdo a equipe dele às vezes não conseguir vender e falar, mil desculpas. Eu falo, mas por que essa desculpa? Porque na verdade ela faltava entusiasmo e ele chegava, oferecia e vendia e tinha excelentes resultados. Eu falo, o que que mudou? O que mudou é o entusiasmo com que a pessoa colocava tudo aquilo, né? Uma outra sentimento, uma outra emoção, de certa forma, é fé.
se eu não acredito naquilo, se eu não tenho fé que aquilo vai acontecer e pode acontecer, então eu não consigo realmente que aquilo aconteça. Uma das coisas, né, que é muito importante, tem um escritor chamado Viktor Frankl, ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele diz que as pessoas que não têm sentido para a vida, as pessoas que não têm um propósito de vida, elas não conseguem alcançar, elas não conseguem viver, elas não conseguem ter propósito de nada, elas simplesmente são vegetais, digamos assim, em minha interpretação, dentro de um contexto global. Agora, quando eu tenho sentido, eu tenho um propósito para a minha vida, eu faço com que aquilo aconteça. E Viktor Frankl, ele era um prisioneiro de guerra, né, um judeu no campo de Auschwitz, ele frequentou outros campos de concentração, mas ele sobreviveu porque ele queria lançar, de certa forma, a tese dele da logosofia. E ele é o pai da logosofia e as pessoas conhecem ele exatamente pelo seu trabalho. E é exatamente o que aconteceu dentro do campo de concentração diz aquilo que ele se tornou. Ele viveu aquela questão de ter um propósito, de lançar a logosofia, de trabalhar isso, e foi isso que fez, né, que ele sobrevivesse durante muitos anos. As pessoas que estavam junto com ele e não tinham essa questão de uma esperança de futuro, elas simplesmente morreram. E por que eu estou falando, né, fé com relação à esperança de futuro? Eu preciso acreditar, eu preciso ter consciência, convicção e certeza que aquilo pode acontecer. Eu não vou ganhar dinheiro se eu fico na dúvida, se que é isso, esse dinheiro não é para mim. E aí entra exatamente as crenças. As crenças limitantes, elas dizem para você o tempo todo que você não é capaz, que você não tem consciência da seu estado, né, sua situação. E exatamente isso te inibe de você conseguir as coisas. Então, primeira coisa, eu preciso ter fé em mim, na minha capacidade para poder conseguir fazer as coisas. É interessante que as pessoas dizem, né, eu tenho fé sobre as coisas, mas quando no primeiro desafio ela não, isso não era para mim realmente. Cadê a fé? Cadê a certeza realmente de que ela consegue, que ela pode fazer a diferença? Isso exatamente, né, tem a ver com as crenças da vida inteira. Se eu não consigo agir, se eu não consigo realmente fazer de uma forma positiva, então a minha fé me diz o contrário daquilo que eu estou falando nesse momento. Então tenha fé, acredite, né? A fé é a esperança das coisas que não se vê, mas que se espera. E não esperar no sentido de ficar parado, mas esperar no sentido de esperançar, de fazer acontecer, de ir atrás e acreditar que eu sou capaz de acontecer e fazer. Então, a esperança, né, um outro sentimento, eu já falei junto com fé, a esperança de que as coisas aconteçam. Eu preciso ter consciência de que eu vou conseguir alcançar, que eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, e essa consciência me gera uma esperança de futuro. Se eu tenho uma esperança de futuro, se eu tenho uma esperança de que vou conseguir realizar esse trabalho bem, se eu vou fazer aquilo de uma forma extraordinária, uma forma real, se eu tenho essa esperança, as coisas condizem, né, e vão nessa direção. A física quântica, para quem sabe um pouco a respeito, já ouviu falar, né, aquele livro O Segredo, o filme O Segredo, ela diz que você foca naquilo que traz a existência. Quando eu foco, quando eu concentro energia em algo, aquele algo começa a acontecer e começa a dar resultados. Então, naquilo eu tenho esperança, naquilo que eu tenho esperança, eu tenho um foco de esperança, aquilo vem à existência, aquilo vem à luz dentro do que eu acredito. Então, tenha fé e tenha esperança. E quando eu ajo dessa forma, quando eu ajo nesse sentido, as coisas começam a acontecer. Então, primeiro, acredite mais em você mesmo, tenha sentimentos positivos com relação a si mesmo, busque mais conhecimento de você mesmo, e aí as coisas começam realmente a dar resultados, né? Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. E então, conhece os seus sentimentos e as suas emoções, traga à existência tudo aquilo que é positivo para você e para a sua vida. E essas coisas que vão fazer com que você tenha resultados, e o resultado financeiro também é uma das, né, questões que você pode alcançar agindo dessa forma. No próximo vídeo, continuo falando a respeito disso, de sentimentos e emoções que podem e atrapalham ou te ajudam no seu desenvolvimento. Não perca,
o próximo podcast, o próximo vídeo. É com muita gratidão e muito prazer que eu tenho feito isso daqui para ajudar e desenvolver novas pessoas. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso daqui, compartilha com essa pessoa, passa para o maior número de pessoas possíveis para que consiga realmente identificar e se identificando, conseguir se libertar e curar de tudo que tem prendido você de ser uma pessoa melhor e mais bem-sucedida. Um abraço grande para você, nos vemos no próximo episódio, seja pelo vídeo no YouTube, seja pelos podcasts, nos vemos na próxima. Aquele abraço, tchau, tchau.